minha frente, eu faço alergia. Então foi por isso que eu passei mal. Não foi nada por aí, Alex. Não, foi só. É uma alergia. É uma alergia. Toda a gente sabe que eu tenho uma rinite alérgica. A poeira e o pó faz-me mal. E aquele microfone chegou muito à frente de mim, então pronto, foi por isso. Foi por isso que eu passei mal. A minha garganta começa logo a coçar. O nariz pinga logo. Quem tem rinite já sabe que é assim. Yeah. A ministra deve estar a dizer que esse cidadão está a me perseguir. Pá. Quando eu falo, dizem que a ministra falou. Quando não falo, dizem que a ministra não falou. Fugiu o microfone. E quando eu falo que estou doente, a ministra diz que está doente porque sofre de renite. Então o que vocês querem comigo? Vocês estão a me perseguir. A ministra deve estar a pensar assim. Ou então deve estar a pensar que o meu plano de deixar o cargo está a funcionar, porque estou sempre na boca do povo e vai chegar uma altura que o chefe não vai gostar disso, vai me dispensar. Portanto, eu quero muito sair e eu acho que está a funcionar. Não sei qual é o plano da ministra, se é de permanecer ou é de sair, porque essas aparições constantes nas redes sociais e na opinião pública não sei se é bonito para a sua continuidade. Ponto. Mas vale aqui dizer que todos os microfones dos repórteres andam empoeirados. Porque os jornalistas que vão para os eventos do presidente, dos governadores, das fábricas, das empresas, os jornalistas que vão para o evento, eles levam material de reportagem. Os canais de comunicação, a rádio, os jornais e a televisão, têm equipas de reportagem e têm equipamento de reportagem e têm equipas de interior que são de estúdio. Portanto, a equipa de reportagem leva sempre o microfone de reportagem, a câmera de reportagem, ok? Existem sempre duas máquinas. Agora, eu não sei se os jornalistas têm tido o cuidado de, sempre que possível, sacudir o microfone, mas, por natureza ou pelo profissionalismo, o microfone está sempre empoeirado. Ponto. Agora, a questão também é, não é, de quem é o microfone e qual é a pergunta. Não é? De quem é o microfone e qual é a pergunta. Ponto. Eu gostava muito de olhar para este vídeo, né, que está a gerar muita polêmica, na perspectiva de George Orwell, na obra 1984, quando ele fala sobre o totalitarismo do governo, na perspectiva de observar, né, quando o governo decide observar todo o comportamento das pessoas, o que estão a fazer, onde estão, o que estão a comer, e que ele denominou, né, essa observação como sendo o Big Brother. Né? O Big Brother, que foi denominado por George Orwell na obra 1984. E quando nós olhamos aquela obra, se nós lermos só na perspectiva do governo totalitarista, querer controlar a informação, querer, né, instalar câmeras, na altura não era câmera, na altura eram serviços de inteligência interna, externa, local, em todos os cantos, observar as pessoas, onde estão, o que estão a fazer, o que estão a comer, o que estão a ler, o que estão a ver, o que estão a discutir, todas as pessoas estão a ser observadas. Okay? Hoje, claro, o Big Brother existe também na televisão, com câmera, e também existe na vida real, porque todos os países têm serviços de investigação, de observação, de investigação interna, externa e não só. Há alguns países mais T e dedã, por causa de questões que se vivem, outros países mais amolhados, por causa de questões que vivem. Portanto, cada país trabalha, alguns também mais focados em serviço externo e outros mais focados em serviços internos e outros divididos 50-50. Portanto, a poeira é o nosso ativo. Ok? E quando sim, nosso ativo porque, meu irmão, a poeira em toda parte do nosso país. Aliás, eu gravei há tempos um vídeo onde eu falava da necessidade de essa verba que é destinada aos municípios, são 25 milhões de kwanzas, que pelo menos 1 milhão fosse destinado trimestralmente para a arborização dos municípios, dos bairros e não só, porque há muita poeira, há muito sol e quase não há árvores, ok? E, para além de cada angolano sentir-se obrigado a plantar árvores. Eu plantei imensas árvores, ok? E muitas vezes quando eu vou visitar os lugares em que eu vivo, porque eu reconheço, tenho na memória, eu sei os lugares onde plantei as árvores. Cada vez que eu vou para lá ver, encontro sempre uma pessoa debaixo da árvore em que eu plantei. E eu plantei árvores em zonas urbanas, onde as pessoas mesmo vivem, ok? E eu acho que cada angolano devia ter a obrigação pessoal de plantar árvores e depois também cada município devia gastar pelo menos 1 milhão trimestralmente para poder
plantar árvores em todos os cantos. Ou então fazer como há na Europa, como é que se chama isso em arquitetura? Não sei como que eles chamam, né? Aqui onde há cada grupo de prédios, né? Aqui 5 prédios, depois já em cada 20 metros, em cada bloco existe, depois em cada bloco tem um jardim correspondente e algumas árvores correspondentes. Ponto. Aqui onde eu sentei tem imensas árvores e corresponde a esse bloco aqui em que eu estou. Portanto, eu vou aqui voltando, né, para a narrativa polêmica da ministra da Educação. Eu estava a falar sobre, né, a perspectiva que se faz ao livro de George Orwell, 1984, obra que eu recomendo por acaso, quem gosta de entender um bocadinho de política, da perspectiva do totalitarista e não só. E aquele governo daquela obra, ele está preocupado em apenas observar as pessoas. Só que hoje, ao lermos aquele livro, podemos ler na perspectiva contrária. As pessoas hoje estão a observar os atos do governo. Não importa, o governo tem serviços internos e externos de observação a todo mundo. Há países onde há pessoas que foram detidas e presas por estarem a ler livros porque estavam a ser observadas, ok? Hoje as pessoas também são os big brothers do governo. Hoje as pessoas também estão a investigar, a observar os atos do governo. Só olham alguns, outros olham, falam e fazem. Okay? Portanto, hoje não é só o governo que está a observar as pessoas. Tanto que qualquer entrevista de qualquer administrador público, ministro, deputado, governador, até o presidente, quando fala, as suas palavras tornam-se temas ou de debates, ou memes, ou polêmicas, ou então cria revoltas e não só. Assim como também quando a ministra falou sobre os angolanos que estão na diáspora não serem necessários, criou polêmica. E depois, claro, o presidente, no seu discurso, acabou por dizer que o país precisa de jovens que estão no estrangeiro para poder apoiar o país. O discurso sobre a poeira me faz mal, estamos aqui também a olhar, para além da observação do povo, né, a olhar para a ministra e o povo critica a ministra por estar a dizer que eu não posso falar, eu não falei porque eu sofro de rinite alérgica, ok? Vamos olhar para a ministra da Educação que tem no seu ministério escolas que funcionam por meio do GIS. Portanto, se eu tenho rinite alérgica, eu sou ministro da Educação, a minha primeira preocupação seria, calma aí, eu não suporto poeira por nada. Eu tenho filhos meus, que são os professores, a darem aulas com giz. E eu venho de um país, lá onde eu estudei, onde quase ninguém mais usa giz, usa-se caneta. Até alguns usam canetas digitais, é uma tela, escreves com uma caneta digital. Em outros países que estão a avançar um bocadinho, usam a mesma caneta depois apagam, e outros países já usam tela. Mas eu tenho professores, filhos meus, preciso deles para pelo menos 25 anos na profissão e formarem, durante esses 25 anos, milhares de angolanos, estão a trabalhar com giz. Okay? E quer dizer que quem não tem rinite alérgica vai ter. Okay? Porque a rinite alérgica é consequência da poeira, ou é consequência do frio, ou é consequência do desgaste da nossa própria imunidade, né? Segundo a idade, ou então coisas que nós comemos e bebemos. Não é? Mas para o nosso país por acaso, onde todo mundo tem, né? Em Angola nós temos muito mais imunidades, né? Face à poeira, face ao mosquito, face a outras questões, porque, claro, vivemos com isso, de forma cotidiana, tanto que o maluco pode comer comida no lixo, não fica doente, porque tem já imunidades face a esses alimentos, ok? E mesmo acontece conosco, muitos professores não estão ainda a ter, né? não têm declarado a rinite alérgica, porque estão nisso todos os dias. Mas no dia que ele parar, 1 mês, 2 meses, 3 meses, no dia que ele cair por uma outra doença, os outros males vão se replicar. Portanto, eu, enquanto ministro da Educação, devia ser minha preocupação fazer com que ninguém mais tenha rinite alérgica e muito mais os meus filhos professores, que sem os mesmos o meu ministério não existe. Portanto, logo, aqui baseando mais uma vez na obra de George Orwell, as pessoas são o Big Brother do Estado, estão a observar o Estado. Aí afinal tem rinite alérgica por cima da ministra. Então os angolanos não prestam por cima do governo. Por isso é que há manifestações, por isso é que há muitas críticas. Por que há manifestações? Porque as famílias agora, as pessoas agora, estão a observar o comportamento do Estado pelas lentes várias, tanto a nível de irmãos, vizinhos que trabalham na função pública ou a nível
dos resultados políticos, né? Portanto, vão observando e cada um vai fazer claramente a sua crítica, porque hoje o vigilante, não é? O totalitarista a nível de recolha de informações não é só o governo, são também as pessoas. Claramente, penso eu que quando o autor escreveu essa obra não pensou nessa perspectiva, e claro, cada leitor, quando lê uma obra, tem a liberdade de tirar a sua própria ilação. Eu, claro, li essa obra 2, 3, 4 vezes e hoje consigo perceber que, ok, George Orwell, naquela altura, porque a obra foi publicada em 1940, 41, 42 ou 49, mas anos 40, naquela altura, a observação era feita por meio de agentes mesmo do governo observarem, tanto que muita gente foi presa, foi perseguida, e ele fala na perspectiva de vários governos, que na altura eram totalitaristas, o chamado hoje, como que chama hoje? São os quê? São os ditadores, né? Governos ditatoriais, né? E hoje, claro, com a internet, não é? Com acesso cada vez mais à formação e à informação, as pessoas vão cada vez mais observando cada passo de cada agente político. E não só no governo, também se observa hoje a questão da oposição, como estão a agir, onde estão a agir, o que estão a fazer. Hoje nós vemos um jovem, o presidente do MEIA, a fazer um trabalho a nível de discursos, a nível de averiguação das condições de saúde, não só, a nível de ir ao terreno, mais do que aquele que devia fazer. Claro que é também nosso trabalho enquanto pais, enquanto de educação, enquanto líderes de algumas organizações não governamentais, organizações não várias, também fazer esse trabalho, mas há alguém que é obrigado a fazer esse trabalho. Ir para a escola e perceber que não tem carteira, é trabalho da ministra também. Okay? Quando, claro, não confia nos seus ou quando percebe que o Ministério da Educação faz a partir das escolas e não a partir lá do Ministério da Educação, porque de lá, claro, emanam as várias ordens, solicita-se para outra franja a nível superior, mas a coisa acontece aqui na base. Né? Os resultados do Ministério da Educação acontecem na base, na escola primária, na creche também se conta. A melhor conta também, na creche, no magistério primário, na escola primária e até, claro, em todos os níveis que estão dentro do Ministério da Educação, segundo o próprio a divisão, né, de funções a nível de Ministério. Porque eu acho que o setor da educação, que é, por exemplo, o Ministério do Ensino Superior, pertence já a outro Ministério. Mas uma coisa que eu me esqueci, que é muito importante, que é o meu chefe, o senhor, que está a ser agora observado por mim, que ainda não fez like, ok? George Orwell disse que todos nós somos Big Brothers. Eu te observo, não fizeste like, tu me observas, ou você me observa, porque também tem a ver com como eu estou a falar, se calhar onde estou, como falo e não sou. Portanto, por favor, digo ainda, s'il vous plaît, meu Big Brother, faça like aqui, se faz favor, é meu salário, não quero problemas contigo, faça like, paga meu salário, que eu ficarei muito contente, porque esta felicidade fará com que eu volte para cá amanhã a gravar mais vídeos. Venha também para as comunidades, se faz favor, ok? Lá onde você se torna uma das pessoas, de forma inquestionável, mais atualizada do teu circuito. Durante o fim do dia, tem as notícias de todo mundo. Pela manhã, a depender do dia sim ou dia não, tens um texto de reflexão. Hoje em dia os textos são agora mais virados à atualidade. Portanto, começas o dia com um texto de reflexão, acabas o dia com uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Então, tens uma pessoa atualizada, conectada e não só por apenas 1.500 kwanzas por mês, não quer falar de cêntimos de kwanza, cêntimos de euro por mês, por dia. Ponto. E antes de terminar, quero aqui olhando para essa questão da ministra, não é? De falar de forma divertida, que esse microfone, e depois também aquela questão do dizer que onde está o erro, né? Uma forma de também assumir a impunidade face a alguém que escreveu os livros e não prestou atenção em relação às correções, ok? O Ministério da Educação gastou dinheiro com a impressão de livros, e livros têm erros, alguém tem que ser responsabilizado. E quando a ministra diz que não tem erro, ao mostrar o erro, está claramente a legitimar o trabalho mal feito daquele que deixou os livros serem impressos com erros, ok? Dinheiro público, e claramente os angolanos têm a obrigação de fiscalizar o governo, né? Fiscalizar a ministra, né? E quando a ministra demonstra dar leve, proteger aquele que fez um mau trabalho, consequência,
quebra a confiança, a esperança do povo de que aquela ministra vai transformar o Ministério da Educação. Não vai. E não vai segundo o que está a dizer, segundo essa barreira de comunicação. Epá, eu não falei no teu microfone, não vou falar no teu microfone porque é um microfone empoeirado. Portanto, amanhã haverá conversa de imprensa, venham lá no Ministério, mas por favor sacudam os vossos microfones ou então comprem microfones novos, que eu quero falar claramente qual é a situação atual do Ministério da Educação. Muito obrigado, faz um like, subscreva, até já família.